Boa tarde para quem entrou agora. Vocês podem ir colocando aqui nos comentários de onde que vocês são, pra gente já ir interagindo, tá? Em alguns minutos nós já iremos iniciar, tá? Sobre o tema da live de hoje, que é um tema muito importante e muito moderno, né? Para todo mundo que está no ramo. E um tema que também não é muito comum de ser comentado. Então, acredito que vai ser algo muito produtivo para todos, né? E conforme a gente for conversando, a gente pode também, vocês podem colocar as perguntas, as dúvidas que for ficando no decorrer. Hoje também nós teremos uma convidada extra. Oi, Danielson, boa tarde, tudo bem? Marcilene, que está entrando também, Maria Juliana, Paulo, Valmir Vale também está na live. Vocês podem ir colocando aqui a cidade, as dúvidas, tá? Lembrando que a live ela também está sendo transmitida no YouTube, tá? Estamos ao vivo aqui no Instagram e no YouTube. E vai ficar salvo também para quem quiser acessar. E aí, como é um conteúdo que está sempre inovando, e aí se por acaso houver alguma dúvida, para quem já trabalha no ramo, ou até também para quem já gosta de saber sobre prevenção, pode estar indo lá no canal da LC Promotora e rever essa live que vai ficar gravada lá também. Seja bem-vindo, Paulo. No decorrer da live, nós iremos estar esclarecendo as dúvidas, tá? Gabs Marques, bem-vindo. Deise Vitória também, seja bem-vinda. Certo, nós já iremos iniciar. Falando um pouco, tá? Hoje o tema da nossa live, como eu já falei, é um tema muito específico. Nós vamos falar sobre a nova era do crédito, como é que os Corbans eles se destacam hoje no consignado, né? Que é uma área
muito expansiva. E hoje o papo ele é de altíssimo nível, né? Nós vamos entender como os cobranças inteligentes estão se destacando no mercado com profissionalismo, segurança e inovação. É um conteúdo valioso para quem quer crescer nesse novo cenário do consignado, né? Aguardando a nossa convidada entrar, tá? Nossa convidada de hoje, ela já liderou ações estratégicas que recuperaram valores expressivos relacionados à fraude no consignado. Com um trabalho jurídico excepcional, que nós aqui da empresa nós não temos o que falar sobre essa nossa convidada, e ela já evitou prejuízos exorbitantes para vários cobães. E hoje ela vai compartilhar conosco como os cobães podem se blindar de contestações, agir com prevenção e se tornar verdadeiros protagonistas do mercado de crédito. No mercado de crédito consignado, né, que hoje em dia é o maior vilão que nós temos, tá? Vou só aguardar. Pronto. Seja bem-vinda, doutora. Estou me ajeitando Boa tarde. aqui. Boa tarde. Consegue me ouvir bem? Não entendi. Tá me ouvindo? Sim. E minha internet não tá muito legal. Qualquer coisa, vocês me avisam. Tudo bem. Tudo bem com você? Sim, tudo ótimo. Animada para nossa conversa de hoje. Então, como eu já falei, né, a senhora é protagonista, a pioneira de recuperar débitos, uma admiração absurda quanto ao seu trabalho. Já falei um pouco antes de você entrar. E antes da gente começar a falar um pouco sobre o assunto, eu gostaria que você se apresentasse para que as pessoas lhe conhecessem um pouco mais. Conseguiu entender? Porque aqui travou um pouquinho. Sim. Não, mas eu consegui. Para quem não me conhece, eu sou a Pâmela Bacelar, né? Eu sou advogada especialista nesse segmento de correspondente bancário. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso dizer que eu sou apaixonada por transformar negócios, né, com segurança jurídica através do meu trabalho. Essa é uma grande paixão que eu tenho. E assim, pela nossa experiência, eu já atuo no segmento de correspondente bancário há mais de 10 anos. E nós sabemos exatamente como funciona a operação de um correspondente bancário, quais são os principais riscos, né, que são atrelados a esse negócio. Então, o nosso objetivo aqui do nosso escritório não é só defender quando o problema já apareceu. Claro que a gente faz, né, isso também, mas é evitar, né? A gente faz um trabalho muito forte na prevenção, porque como nós já temos muitos anos e nós sabemos exatamente o caminho que não é para ser seguido, então a gente tenta conduzir, né, os correspondentes bancários a seguirem esse caminho certo, trazendo essas orientações jurídicas, para que ele se profissionalize, para que ele entenda a importância da prevenção e não seja penalizado com prejuízos, com grandes repasses, né, que a gente sabe que acontece, especialmente se você não tem nenhum cuidado. Exatamente. A nova era do crédito, né? Como cobães inteligentes estão se destacando no mercado. Esse foi o tema escolhido para a live de hoje. E é um tema bem diferente do que a gente costuma trazer, sim, mas sempre voltar para o nosso ponto principal, que é a prevenção, né? Como a doutora falou, o fato de prevenir que venha prejuízos futuros, né? E isso começa lá no início. Hoje no mercado nós podemos ver que há uma concorrência entre as empresas, né? Isso em qualquer ramo, que oferta o melhor preço, melhor serviço, melhor produto. E para que elas se destaquem nessa produção, na captação de cliente, para que elas se destaquem, elas sempre procuram buscar inovações, né?
E no mercado do crédito consignado não é diferente. A gente sempre busca inovações para oferecer aos nossos clientes, principalmente convênios, prefeitura, SEAP, governo, etc. Tudo para atrair o nosso público e fazer com que os nossos clientes tenham opções para contratar. Mas o intuito dessa live, que nós vamos falar no decorrer, só para deixar claro para as pessoas que estão assistindo, nós vamos frisar um ponto muito importante, que é como os Corbans se destacam hoje, e não são os Corbans que só oferecem volume, né, mas qualidade, ética no atendimento e inteligência na venda. Então, doutora, para iniciar com chave de ouro, eu já vou fazer uma pergunta para a senhora, que é uma dúvida que eu tenho e que com certeza deve ser dúvida de outras pessoas que também fazem parte desse ramo. Diante desse cenário competitivo e cheio de desafios, quais os principais cuidados jurídicos que um Corban precisa ter hoje para atuar com segurança? Eu entendo que um dos principais pontos assim, para essa virada de chave é o correspondente bancário entender que o volume de operação ele não é igual à venda de qualidade, né? Existem correspondentes bancários que têm um volume enorme de operação e depois no futuro ele sofre repasses, despesas que muitas vezes cobrem todo o lucro que ele teve ali, daquela produção naquele momento, né? Porque a gente sabe que a comissão hoje do correspondente bancário, ela não é tão expressiva como ela era há 10 anos atrás. Então hoje você precisa se preocupar, além do volume de venda, você precisa se preocupar com a qualidade dessa venda. Porque o que a gente vê? Grandes repasses, muitas ações judiciais, né, muitas contestações, porque o correspondente bancário ele precisa entender onde está o problema, né? E não achar que tudo que está acontecendo vem de questões externas. Os clientes, um monte de ação, questões externas. Não, eu não faço nada, meu cliente reclamou, não sei nem por quê. E a gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que os problemas, né, a gente compartilha de várias situações, né? Eu e a Deise, porque a gente tem um contato bem próximo pelas questões jurídicas da empresa, e a gente sabe que a origem do problema é a operação, e como você conduziu a operação. A operação, porta de entrada, ou de coisas boas, ou de coisas ruins, né? Então o correspondente bancário ele precisa estar atento a isso. Então, como é que eu faço minha venda? Como é que eu faço a formalização do meu contrato, né? Então, é preciso, hoje, eu entendo assim, que a revolução desse segmento é quando o correspondente bancário ele entende que ele precisa construir uma cultura de segurança dentro da empresa dele, tá? Não é só treinar pessoas para vender. É treinar pessoas para ter cultura de segurança, cultura de respeito ao consumidor, cultura de trazer essa segurança para Tá muito travando aqui, doutora. Não tô conseguindo lhe ver. Essa questão da internet está muito ruim. Será que estão conseguindo me ouvir? Alguém pode me dizer se vocês estão conseguindo entender direitinho, porque a internet realmente está oscilando. Melhorou mesmo? Agora melhorou, tava cortando. Tá. Eu volto a continuar o que eu estava falando, porque tem um mesmo sentido. Eu acho que é bom você fazer assim. um resumo do que foi falado, Tá bom. que eu acabei não entendendo muito. Tá. Então, o que eu estava falando, o que eu entendo é que a revolução para esse segmento é a construção de uma cultura de prevenção, não só de venda, né? Construir uma cultura para... o Daniel respondeu que agora voltou, que ótimo. Não é só construir uma cultura para venda de qualidade, construir uma cultura dentro da empresa para ter respeito ao consumidor, para vender contratos com qualidade, com clareza, onde o cliente realmente sabe o que está contratando. Porque a principal porta de problemas é a própria operação, né? Tanto de problemas quanto
de bons resultados. Aí vai depender de como o profissional conduz esse momento, né? Porque lá atrás, né, a gente sabe, lá atrás, que às vezes o correspondente bancário, ele quer atrelar todos os problemas, ele quer dizer que todos os problemas que acontecem no segmento dele ou dentro da empresa dele é responsabilidade de terceiros, de questões de terceiros. Mas a gente precisa olhar como, né, de acordo com a minha experiência, que aqueles problemas, grandes contestações, grandes números de reclamações, tem algum, ele está te alertando de alguma coisa. O que está acontecendo com esses clientes que estão contestando o contrato? Né? Porque tudo bem, pode realmente ter profissionais que induzem, né, que utilizam de condutas antiéticas, mas tem muita gente que entra porque não entendeu o que ele contratou, tem muita gente que entra porque acredita realmente que foi lesado. Então eu preciso olhar para a minha operação. O que eu posso fazer para evitar que meus clientes reclamem? O que está faltando aqui? Porque se eu estou vendendo super bem, por que meu cliente está reclamando? Né? E um ponto principal, né, que a gente fala muito é o registro dessa formalização. A boa formalização do contrato, ela não está atrelada só ao contrato em si, o instrumento contratual, que vem lá todas aquelas cláusulas e o cliente assina. A boa formalização, ela gira em várias condutas, né, que é essa questão do esclarecimento do cliente, de explicar detalhadamente o que ele está contratando, de ter certeza, de registrar que ele está ciente, que ele está autorizando, e você ter essas provas com você. Porque existe uma responsabilidade contratual. Porque muitos Corbans, eles acham que ele só faz ali o contrato que é responsabilidade total do banco. Mas a gente precisa entender que existe uma relação, né, banco e Corban. E nessa relação contratual existem deveres, existem responsabilidades. Então é preciso estar atento, né, a esse novo momento, especialmente. Isso. E doutora Pâmela, a questão da produção de evidências é algo muito novo, por mais que a gente já tenha falado bastante sobre que é importante a gente se precaver lá no início da venda, ter todo aquele respaldo, mas ainda assim, ainda tem Corbans que acabam não se atentando tanto nessa questão de, eu preciso tirar um exemplo, tirar uma foto do cliente para comprovar que ele esteve ali, fazer um vídeo de respaldagem que realmente o cliente realmente estava ciente do que eu estou vendendo, né? Que é uma situação, voltando para, citando um exemplo que eu vivenciei recentemente, foi que uma cliente fez uma reclamação no Procon. E aí eu acabei tendo contato com ela, eu liguei para ela para entender o que houve. E ela disse assim, minha filha, toda carinhosa, cliente toda calminha. Minha filha, eu estava ciente do contrato, só que eu não estava sabendo quando eu ia terminar de pagar esse empréstimo. Porque faz tanto tempo que eu pago e eu não entendo por que não acabam as parcelas. E foi só por isso que eu reclamei e liguei para o banco para entender. Aí, às vezes, chega várias notificações por assuntos simples que acabaram passando despercebido lá no início da contratação e acabaram gerando um problemão, né? Exatamente. E, por exemplo, tem casos assim que nós avaliamos quando a gente tem o nosso primeiro contato com o correspondente bancário, que tem alguns que já até se preocupam, né? Já entendem a importância, mas eles não entendem, como não tem uma orientação jurídica, a forma melhor de se fazer esse registro, né? Então, às vezes, ele faz um registro, mas um registro não adequado, né, para essas situações. Por exemplo, nós temos muitas ferramentas que podem ajudar nesse registro da formalização do contrato. Porém, por exemplo, o WhatsApp é uma boa ferramenta, sim, mas é preciso ter cuidado. Recentemente nós avaliamos uma evidência por WhatsApp, só que assim, as mensagens eram automáticas e o cliente só respondia ok. Sim. Então, quem garante que aquela pessoa que estava respondendo ok realmente é um cliente? Se ele não fez uma confirmação de identidade, se ele não enviou um documento. Então é preciso estar atento, não adianta fazer de qualquer jeito. Você tem que pensar que essa evidência, essa prova que você está construindo, ela vai ser analisada não é por você, né? Não é pelo banco, assim,
né, inicialmente você está produzindo e você está se protegendo de uma reclamação lá no judiciário. Então, quem vai avaliar, a gente tem que pensar, quem vai avaliar aquela prova ali, ela está sendo construída de uma forma quase específica para um processo judicial, né? O cliente ele entra com ação. Será que vai ter chance do juiz considerar uma evidência por WhatsApp, onde o cliente só diz ok, sim, não, ok? Dificilmente, né? Então é preciso ter forma de identificação. Às vezes tem correspondentes bancários que enviam, por exemplo, uma foto do cliente numa parede branca. O que é essa muito foto comprova? Na verdade, muito comum ainda hoje, né? E é como você disse, desde apesar da gente tratar esse assunto já há algum tempo aqui no escritório, a gente sempre falou sobre isso. Nós somos pioneiros em levar esse assunto para correspondentes bancários, não só daqui do Maranhão, mas do país inteiro. Então, assim, e ainda hoje a gente sente muita fragilidade, né? Os cordões ainda, eu entendo que nós estamos numa construção de um novo mercado. Existem aqueles correspondentes que vão passar dessa fase, né? Vão evoluir para a próxima fase, e tem correspondentes que não vão, porque estão acontecendo muitas mudanças. Um ponto importante, que eu até coloquei no minhas redes na semana passada, dando esse assunto antes da live, que é o projeto de lei 683/2025. Alguém aqui já ouviu falar? Me respondam aqui para eu ver se vocês já sabem do que se trata. É um projeto de lei, né, que está no início do trâmite para essa análise. E esse projeto ele vai fazer o quê? Qual é o objetivo? Ele quer crime a concessão de créditos sem prova inequívoca da ciência do cliente. O que é que isso significa? Né? O que é prova inequívoca? É quando eu consigo que aquele cliente realmente queria, que aquele cliente realmente queria contratar. Aí tem alguns detalhes que ele exige para o contrato digital, né, que o banco vai ter que evoluir nessa forma de contratação, caso isso seja aprovado. Mas um ponto principal esse projeto de lei, ele está diretamente ligado com a lei de superendividamento. Não sei se vocês já ouviram falar. Esse projeto, ele deixa claro o quê? Que o dever de informação já está previsto no Código do Consumidor e deve ser levado a sério. Porque aqui nós estamos falando de uma conduta que pode se tornar crime pelo fato de você não conseguir comprovar que aquele cliente realmente queria contratar. Por que que isso tomou essa dimensão, chegou a esse ponto? Por conta desses empréstimos que são feitos e não se consegue comprovar que o cliente autorizou e há uma grande demanda disso, né? Inclusive lá no projeto de lei ele fala de um banco, aqui, ó, eles enviavam cartões de crédito sem o consentimento das pessoas, autorizando empréstimos por meio de cartões de crédito disfarçados de consignados. Que absurdo. A Franciane da pergunta, já que eu te respondo, tá, Franciane? Então, por que isso tomou essa dimensão? Porque a gente está percebendo que, apesar do segmento não parar de crescer, ainda não se tem a cautela necessária de proteção e de respeito ao consumidor. Então, é muito importante, né, ter essa atenção. A Franciane perguntou aqui, já é para eu responder mesmo, você que está assistindo. Pode responder. Então, Franciane, você pode fazer um vídeo para nós, né, para a Deise também, que ela já atua e nós já temos, né, a gente já implantou essa cultura também, né, LC Promotora. Para nós, a melhor evidência é o vídeo. Por quê? Porque o vídeo ele traz uma espontaneidade. Você consegue sentir exatamente se esse cliente está ciente, se ele está entendendo, se ele não está, ele está autorizando. Às vezes o cliente fica aqui, ó, pensando, meu Deus, não sabe nem o que a pessoa está falando. Então, é por isso que eu digo, não adianta ter um vídeo. Você tem que ter um vídeo que é realizado da forma correta. Dicas práticas, como eu falei que a gente ia dizer. Quando vocês forem produzir evidências dos clientes,
coloquem eles em um ambiente identificável. Por exemplo, eu estou aqui no meu escritório. Ali atrás você está vendo uma imagem que, que faz parte da nossa marca. Poderia, por exemplo, ser uma placa com o nome do correspondente bancário. Não adianta fazer um vídeo, uma foto, algo assim, e a gente não sabe nem onde o cliente se encontra, onde que ele está. Porque, olha só, as principais reclamações de clientes são, ele diz que não contratou, né, diz que não contratou o empréstimo, não se recorda, e isso acontece, a gente sabe, porque nós tratamos com clientes que são idosos, né, são extremamente hipossuficientes e vulneráveis. Ou então eles alegam que queriam contratar um empréstimo tradicional e foi vendido um cartão de empréstimo, né? Essas fazem parte das principais reclamações. Então você tem que ter um vídeo, né? Por exemplo, se você tem um vídeo ou uma foto de um cliente lá dentro da tua loja, segurando o documento dele ou a cópia do contrato, e você apresenta isso dentro de uma reclamação ou de um processo judicial, o juiz vai olhar lá na hora que ele esteve presente na sua loja. E dependendo da circunstância, até, por exemplo, o cliente ele te procura, olha, eu não fiz isso, o que aconteceu? Você pode mostrar o vídeo e dizer, olha, senhor, já aconteceu com vários clientes. Eles têm o vídeo, aí o cliente quer reclamar, eles mostram, né? Olha, mas o senhor veio aqui, ó, tá aqui, o senhor gravou o vídeo, eu lhe expliquei direitinho, por isso que é importante esse registro. Isso. A Franciane colocou aqui na minha loja, eu mandei fazer uma logomarca na parede, e faço agora todas as fotos na logomarca. Muito bom. Muito parabéns. bem, Franciane. Eu vi uma sentença onde o juízo ele dava causa ganha ao banco porque o cliente apresentou o contrato, né, aparecendo a logo do banco e atrás ainda tinha a logo da promotora. E aí deu bem especificado qual banco o cliente estava contratando e aonde ele estava contratando, né? E é muito importante, parabéns, Franciane, pela iniciativa. Sim, é isso mesmo. Infelizmente, Merilene, como a gente falou, essa cultura de evidências, de construir essas provas no momento da contratação, ela é recente, né? Então, alguns Corbans vêm sofrendo com os contratos que são feitos lá atrás, porque fica mais difícil de você produzir. Por isso que a gente fala que o momento de você produzir evidências é no momento da formalização do contrato. Ali o cliente, ele está ali, né, para fazer uma contratação, ele tem interesse, então você pode aproveitar esse momento, né, para fazer o registro de todas as informações, esclarecer ao cliente o produto, pegar a autorização dele, pegar a ciência dele. Esse é o momento ideal. Depois que o cliente ele reclama judicialmente, ou ele contesta esse contrato, a situação é muito delicada e a gente até tem histórico muito negativo, né? Tenta o contato, a gente tem vários correspondentes bancários que tentam e não conseguem produzir evidências pós-reclamação. Isso. Mas a gente aqui da LC, a gente se coloca à disposição, a gente sempre está tentando esse contato com o cliente, mesmo correndo o risco do cliente não querer produzir uma evidência, ou tirar uma foto, ou gravar um vídeo. E às vezes o cliente ele nem quer ir até o escritório do correspondente depois de tanto tempo de ter contratado, né? E aí eu sempre ofereço, que inclusive uma plataforma que já tem dado muito certo, que é a questão da no vídeo, né? Que a gente faz a ligação de chamada, o cliente vê com o que ele está falando, faça aquelas perguntinhas básicas, mas para que seja eficiente, né? E recolho, na maioria dos casos, dá certo. Mas sempre tem aquele caso específico que o cliente não vai querer gravar de jeito nenhum, porque às vezes não conhece a pessoa que está ligando, ou então nem se lembra, às vezes, também do contrato, que já faz muito tempo, né? Que já tem contrato contestado de 5 anos, quase terminando. Ou então o contrato já terminou e chega a notificação. E ainda é as maiores dúvidas, né, dos Romães que me perguntam, Deise, mas por quê? Que o banco está mandando notificação judicial agora, depois de 5 anos que o cliente contratou. Agora que a gente entendeu que está sendo, que foi legal, que é fraude, entendeu? Ai, meu Deus. E existe o prazo prescricional, né? Para quem não se lembra ou não sabe ainda, por que o cliente pode reclamar depois de tanto tempo? Porque pelo Código de Defesa do Consumidor são 5 anos. O prescricional do direito de informação, que é
equipe, o cliente ele até 5 anos para esse momento certo de você produzir as evidências de que você está cumprindo com todas as suas atribuições é no momento da contratação. Tá? E travada aqui para mim é a Daisy. Voltou, Daisy? Tá normal? Tá travado ainda, doutora. Tô só ouvindo sua voz. Não tô conseguindo lhe ver. Hoje a internet não está ajudando. Não. Deixa eu ver. Ainda não. Pra mim tá como se estivesse dentro, não tá mais travada. Aqui você tá travada. Só a voz que saiu. Mas tá voltando, tipo, agora tá voltando, de pouquinho em pouquinho. Tá ruim a conexão, Thiago. Toda hora trava. Voltou pro Daniel. Gente, desculpa, né? A tecnologia tem essas facilidades, mas infelizmente traz essas surpresas. A internet está funcionando normal, de repente, na hora da live acontece isso. Exatamente. Mas o Daisy, fala um pouquinho sobre as outras ferramentas, né, para eles, de evidências que eles podem utilizar, que a gente gosta muito do vídeo, pelo fato de ser uma prova espontânea, né, da aceitação do cliente ali, você consegue sentir muito o cliente, mas também tem outras ferramentas, né? Isso. Geralmente o Corban de ponta, né, que a gente costuma dizer, que é deixa eu só tentar ligar aqui a luz que ficou um pouco escuro. Acho que melhorou. Tá. Pro correspondente de ponta, principalmente, né, que é aquele correspondente que fica lá no interior, é mais fácil para eles a produção do vídeo, né? Que eles já conhecem as pessoas que contrataram, às vezes o cliente foi contratar porque é amigo, conhece, já ouviu falar do correspondente. E a gente sempre orienta que seja feito, caso essa evidência não seja produzida no início lá da venda, que seja feita posterior à contratação. E a gente notifica. A gente entra em contato com o cliente, eles pedem para o cliente ir até o seu estabelecimento, né, a sua loja, e aí a gente passa orientações de que é necessário que seja falado as informações do cliente, como nome, CPF, data de nascimento, falando sobre as condições contratuais, se eles recordam de ter contratado aquele empréstimo pelo banco específico, né, fala a data também, é importante falar a data. Doutora, a senhora está conseguindo me ouvir? Travou novamente para mim aqui. E a conexão da doutora Paula não acredita. Mas eu vou continuar falando até que volte. Doutora? Eu tô te ouvindo. Eu tô te ouvindo o tempo inteiro. Eu mudei a internet para ver se melhorava. Agora voltou? Aqui tá voltando, devagar. E além do O que eles falaram vídeo, lá? além do vídeo que a gente orienta o parceiro a produzir, a gente também, quando não tem o contrato, quando a venda é feita online, então por ligação, que seja feito as devidas confirmações, que o cliente às vezes manda áudio. Não tem como confirmar se é realmente o cliente que está contratando no WhatsApp. Um exemplo, eu costumo orientar que antes de fechar a contratação, que ele mande um vídeo dizendo que é ele, que ele autoriza a contratação, ou então mande um áudio também, porque eu acredito que um áudio possa ajudar cada cliente. Mas o interessante seria o vídeo do cliente, né, em caso de contratações feitas online. Mas isso para contratações que já foram feitas há muito tempo, né? Porque as novas, a orientação é que essa produção ela seja feita na hora. O cliente está ali no seu estabelecimento, o cliente está querendo contratar. Na verdade, o cliente faz qualquer coisa para receber o empréstimo, né? Essa é a verdade. Então,
é saber que é importante introduzir essa evidência no início. Colocar o cliente sentadinho, fazer o vídeo, falando sobre o que é que ele está contratando, se ele está ciente das condições, e enviar para a gente, ou não armazenar, que eu costumo pedir para eles armazenarem no Drive, porque já me questionaram, meu Deus, onde eu vou armazenar tanto vídeo desse, que é tanto cliente que chega pra gente. Mas é importante ter um localzinho lá reservado para se precaver, até porque são 5 anos após a contratação para o cliente reclamar, né? Não é sendo pessimistas que vai chegar a notificação, mas e se chegar? Você precisa ter aquilo, né? Aquele cuidado, aquela foto com o contrato para o cliente for analfabeto. O vídeo do cliente também, quando o cliente não é alfabetizado, o vídeo dele falando que reconhece a contratação, que estava ciente das cláusulas contratuais, e assim sucessivamente. A senhora tem alguma coisa a acrescentar, doutora, a respeito dessas evidências? Tá conseguindo me ouvir? Tá tudo bem? Eu tô aqui sem saber. Uma evidência que é muito boa também é a ligação gravada. Eu gosto muito dessa evidência. E um ponto que é importante para vocês entenderem, tipo assim, qual a melhor evidência? O que eu uso, né, aqui no meu negócio? Você tem que entender o que é mais prático. Porque o que eu digo não adianta, eu ajudo na implantação de fluxo antifraude com vários correspondentes bancários e cada um é de um jeito. E vocês é que vão entender. O primeiro ponto é mapear, né? O que é mais prático para você, o que você realmente consegue fazer dentro da sua empresa. Isso é muito importante você detectar, porque aí você vai ter facilidade em dar continuidade nisso. Porque não adianta fazer de 1, 2. Você precisa entender como você vai conduzir toda a sua operação, né? Isso. Eu tenho... Travou de novo? Não, pode continuar. Eu conheço operações, por exemplo, para vocês terem ideia, de venda própria, que é uma espécie de auditoria. E a venda, me dá um telefone aqui dentro da live para eu poder olhar. Porque tá travando muito. Não tô conseguindo. Tá muito ruim. Eu tô olhando aqui, porque eu tô vendo que tá muito ruim. Eu tava olhando aqui em outro celular, que tá horrível, falhando demais, né? A imagem e o áudio tá cortando um pouco. E aí, como é que a gente faz? A gente segue mesmo assim? Vamos a gente seguir. Aí, quando parar, aí a gente dá uma pausa. Dona Merilene, a senhora não está conseguindo compreender nada por conta do áudio, né? Está falhando demais, que ela disse. Perdão. Tá. Então, assim... Então, vamos tentar, né? Aqui tá... Voltou, o Daniel falou. Aparentemente normalizou. Então vamos lá. Porque eu fui até verificar com a internet, eles falaram que só daqui 2 horas. Então, como a gente estava falando, então é muito importante fazer, né, mapear a operação do correspondente bancário para que ele consiga detectar o que realmente funciona dentro da operação dele, né? Qual é a melhor evidência? O que ele consegue fazer com mais facilidade? Então, assim, por exemplo, pode criar um fluxo de auditoria quando a venda é própria, depois que conclui ali a venda, antes dele enviar para o banco essa operação para análise, ele liga para o cliente, confirmando se realmente, né, está tudo certo, os dados. Eu tenho uma situação que nós conseguimos ganhar judicialmente, que deu uma inconsistência nos dados bancários do cliente. Ele fez o empréstimo, autorizou, e foi aprovado para enviar para pagamento. Só que ele nunca recebeu, porque estava tendo uma inconsistência nos dados bancários dele e ele tinha conhecimento.
E aí o cliente tinha, o Corban, tinha uma gravação de auditoria, onde o próprio cliente informava a conta bancária que foi colocada lá. E aí nisso nós ganhamos, porque foi comprovado que foi culpa exclusiva do cliente. Ele passou os dados incorretos e que por isso a operação não conseguiu ser paga. Não foi culpa do Corban, não foi culpa do banco. E às vezes a gente acha que assim, não é tão importante, vou registrar os dados bancários, mas presta atenção. É para lá que o crédito vai. Então eu preciso comprovar que foi ele que falou aqueles dados bancários. Então é uma informação importante. Outra dica prática é quando você estiver gravando, né, fazendo um vídeo com um cliente que ele tenha dificuldade de informar os dados, né? Como eu disse, nossos clientes são muito vulneráveis. Você pode pedir para ele apresentar o documento para a câmera, mostrar o documento. Se ele conseguir ler, ele pode ler o número, né? E ditar no momento da gravação. E aí, quando você detecta que a pessoa realmente tem dificuldade de compreensão, é muito importante ter um parente, mesmo que ele não seja analfabeto ou não tenha incapacidade. Então é muito importante porque aí você pode fazer um vídeo para mostrar que ele não foi enganado, que ele tinha um parente de primeiro grau ali do lado, onde ajudou a compreender e que ele realmente queria contratar. São muitas possibilidades, né? São muitas ferramentas. E hoje a gente tem o celular na mão que faz um monte de coisa e você consegue praticar com mais facilidade, mas você precisa se empenhar. No início pode parecer uma burocracia, mas é realmente importante. Imaginem um risco que vai ser caso esse projeto de lei seja aprovado, onde ele prevê a criminalização de quando eu não consigo comprovar, né? Porque o que é o crime? É liberar empréstimos sem a devida autorização do cliente. Então, claro que o banco, se isso for aprovado, ele vai criar mecanismos, ele fala lá no projeto de lei de uma dupla validação de identidade, mas claro que isso também vai estar atrelado às evidências. Como é que eu provo com esse cliente? Né? Como é que eu provo? Porque ainda hoje nós estamos conseguindo desconstruir essa advocacia em massa dessas demandas, como? Mostrando para o juiz que os contratos são válidos, apresentando evidências, apresentando a segurança que tem nos contratos digitais, e aí você vai conseguindo desconstruir tudo isso. Por quê? Querendo ou não, é uma demanda muito fácil, né? O cliente ele não reconhece, ele entra na justiça, se você não faz o banco que tem o dever de comprovar que o cliente realmente queria contratar, e aí se ele não comprova, o cliente ganha, né? E aí vai tendo, né, querendo ou não, tem essas fragilidades. Isso, e aí é que entra aquela coisa que a gente chama de advocacia predatória, né? Que está muito comum. Essas demandas, elas ser fáceis demais da procedência, que gera um fluxo absurdo, né? E chega a ser preocupante. Às vezes, alguns corbões me procuram desde o que é que eu faço? Eu não aguento mais essa quantidade de contestação que está chegando para a gente. Algumas pessoas, alguns corbões já me mandam fotos de um carrinho de som captando o cliente por taxas abusivas. Aí eu fico pensando, meu Deus do céu, o que é que nós podemos fazer para combater, né? E alguns casos também, eu estou fazendo um acompanhamento de alguns processos também de advogados ofensores. E também nós já tivemos muitas improcedências por conta das evidências que o correspondente tem, né? De uma simples foto, pode até não ter, porque antigamente a gente não tinha esse hábito de tirar foto com a logo da empresa atrás, né? Mas aí é o simples fato do cliente mostrar o contrato e aparecer a assinatura e aparecer a logo do banco, já é uma evidência, né, de que o cliente estava, principalmente quando há vício de consentimento, que ele não estava sabendo de que era esse banco que ele estava contratando. E aí a gente vê a foto do contrato com o banco e a gente já consegue entender que o cliente sabia, assim, que era naquele banco específico que ele estava contratando. Não tem nem como ele questionar, né? Doutora Pamela, falando sobre essa questão, já que a gente está nessa linha de falando sobre fraudes, quais os sinais de alerta que um parceiro ele deve observar para evitar cair em uma fraude ou ser responsabilizado por um contrato mal conduzido?
Você não conseguiu me compreender? Repete, Deise, a pergunta, por favor. Quais os sinais de alerta que o parceiro, né, deve observar para evitar cair em uma fraude ou ser responsabilizado por um contrato mal conduzido? Então, isso aí começa com o mapeamento. Primeiro é deixar de achar que ele não tem nenhuma influência nessas reclamações, como eu disse, né? Ah, eu estou recebendo uma chuva de reclamações judiciais ou contestações de clientes, mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu não fiz nada. Não que o correspondente bancário tenha culpa, assim, a culpa da reclamação em si, mas existe alguma falha, porque senão não estaria tendo tantas reclamações. O cliente, eu acredito que, querendo ou não, vão acontecer algumas reclamações. Mas se eu tenho uma demanda muito alta, eu preciso entender onde é que está o ponto sensível na minha operação. Porque as reclamações, assim, pela minha experiência, as contestações, reclamações de clientes, elas são um reflexo. Não é o diagnóstico. O diagnóstico está dentro da sua operação, de como você faz, de como você conduz. Né? Porque se eu começo a checar documentos, por exemplo, tem correspondente bancário que ele não quer se dar o trabalho de coletar uma documentação atualizada do cliente. Aí ele pega um RG de 30 anos atrás e faz um contrato de empréstimo hoje. Aí quando esse cliente ele vai entrar com a ação, o que ele faz? A primeira coisa, ele atualiza o documento, né? E aí quando o juiz olhar aquilo, o juiz já vai, querendo ou não, ficar induzido a achar que realmente é uma fraude, né? Porque são documentos completamente diferentes. Então, existem cuidados que são muito simples, que é essa questão de verificar a documentação, checar, conversar com esse cliente, ter certeza que ele realmente, se você tem venda própria, você pode fazer um videozinho do cliente lá na hora, né, para poder gravar isso. Se você trabalha com parceiros, crie um fluxo de validação da operação, entre em contato com esse cliente para ter certeza, estabeleça filtros, né? Tem situações, teve uma situação que a gente começou a detectar no Corban, que estava acontecendo muito, mas como que ele percebeu que estava acontecendo muito? Porque ele fazia essas validações. Ele tem um fluxo. Então, eu só consigo perceber uma falha ou um alerta ali nas minhas operações se eu tenho um acompanhamento. Se eu não tenho, eu não vou perceber, né? Nesse caso lá dele, o que aconteceu? Ele começou a ter várias situações em que, no momento da chamada de vídeo, se percebia que o cliente, ele não era analfabeto como digitado lá inicialmente. Ele era uma pessoa com incapacidade, né? Uma pessoa com algum espectro autista, alguma questão que interfere totalmente no discernimento. Porque uma coisa, gente, é o analfabeto. O analfabeto, ele sabe o que ele quer. Ele só não sabe ler e escrever. Mas ele sabe, ele tem discernimento, ele consegue dizer que ele quer aquele empréstimo, que ele vai fazer, o que ele vai fazer com aquele empréstimo. A pessoa que ela tem incapacidade, ela não tem esse discernimento. Então, ela não precisa de um arrogo, ela precisa de um representante legal, que são situações muito diferentes, né? E aí ele começou a detectar operações em que eram digitadas inicialmente como contrato de analfabeto, mas quando fazia o contato com o cliente, na verdade não era um cliente analfabeto, era um cliente com incapacidade e com incapacidade civil, né? Sem discernimento para dizer o que ele realmente estava contratando. Mas por que ele percebeu isso? Porque ele tinha um fluxo, porque ele tem um fluxo de acompanhamento das operações. Nesses casos, só para vocês terem ideia, teve operações que foram barradas no valor de R$19 mil. Imaginem, um contrato desse reclamado posteriormente pelo cliente, né? Onde ele iria provavelmente dobrar esse valor, né? Que a gente sabe que quando tem uma reclamação, o valor do contrato ele triplica, porque tem a devolução do dano material, tem o dano moral, tem os honorários, né? Então é muita coisa que envolve uma ação judicial, né? E aí esse valor poderia triplicar. Mas eu só consigo perceber as falhas, né? Ou os riscos da minha operação quando eu faço um acompanhamento. Um ponto importante que eu acho de alertar vocês é que agora a gente está tendo uma moda mesmo, assim, entre aspas,
de ações movidas de golpe. Como é o golpe? É quando o cliente ele é induzido a transferir o valor do empréstimo porque ele quer quitar alguma coisa, né? Quer quitar um empréstimo, quer quitar um cartão. É sempre essa a conversa. Então, é muito importante que vocês alertem os clientes e registrem que fizeram esse alerta. Eu conheço correspondentes bancários que passaram por isso e eles não foram penalizados porque ele tinha evidências de que o golpe que a cliente caiu foi, inclusive, no final de semana. E como ele tem regras lá na empresa dele, os corporativos, por exemplo, são utilizados só dentro da empresa, não, os funcionários não têm acesso. E como o golpe aconteceu no final de semana, ele conseguiu demonstrar ao judiciário que ele não tinha participação, entendeu? Porque é muito difícil separar quem fez o contrato inicial de um golpe desses. Esse golpe do Pix, aquele que, né, que tem demais. É muito difícil. Como que você vai conseguir? Quando você mostra que você alertou, que o contato com o cliente se deu naquela data, pelo aquele contato, como foi que se deu a contratação. Então é isso, mas eu só consigo perceber todas essas falhas e todas essas possibilidades da fraude do eu acompanho. Não tem outra forma. Se você não acompanha, você não vai detectar. Deu uma travada, mas já voltou. Voltou? Já normalizou. Eu estou aqui fazendo a live e olhando aqui para o outro lado para saber se está dando certo ou não, porque tem um celular aqui. Mas, então, e assim, doutora, recentemente também teve uma parceira que me procurou assim, ela me ligou, ela estava desesperada, né? Que ela queria fazer um contrato, realizou um contrato, a cliente recebeu, só que houve um recálculo na margem, acabou caindo um valor menor do que a cliente contratou. Sim. Aí a cliente bateu o pé, não quero mais esse contrato, eu quero devolver esse dinheiro. Aí eu falei, já tinha falado para ela em algumas outras oportunidades que há essa questão do golpe do Pix e que é muito comum, né? Que às vezes as pessoas mal intencionadas ligam para o cliente falando que caiu um valor na conta dele, que se ele não quisesse empréstimo é só pagar um boleto que ele já quita automaticamente esse empréstimo, né? E aí o cliente acaba caindo nisso, de pagar qualquer boleto e continua a contratação lá ativa, mas ele simplesmente caiu num golpe. Sim. E aí eu chamei essa parceira, ela, Deise, eu preciso da tua orientação. Aí eu falei, me manda bem aí os dados da proposta que eu vou ver o banco. Aí eu entrei em contato com o banco, consegui o boleto do banco mesmo, que até eu tava com medo mesmo de pegar um boleto qualquer, mandar a cliente pagar e cair no golpe do Pix. E repassei a correspondente. E ela, Deise, deu certo, graças a Deus. Até eu fiquei aliviada, né? Porque com essa situação de que é muito comum os boletos serem adulterados, a gente já fica com o pé na frente outra vez de ficar mandando qualquer boleto pro cliente, né? Uhum. Tem que ter exatamente. muito cuidado mesmo. E nesses casos é muito difícil da gente contestar, né, doutora? A gente acaba perdendo, na maioria dos casos, todos essas demandas de golpe do Pix. É muito difícil ganhar, porque precisaria de evidências. E aí, como não se tem essa cultura ainda, né? Aí a gente não consegue, é muito difícil mesmo. Pois é. A senhora tem mais alguma coisa a acrescentar? Como eu falei, não existe atalho, né? E eu acho que nós estamos na época, né, nós estamos no novo momento do segmento. Tem a questão das fintechs que estão chegando. As fintechs, elas não estão preocupadas só com o volume de vendas, elas querem saber de onde vem essa produção, com a origem da produção. Então, o correspondente bancário, que ele quer subir de nível, né, para esse próximo nível, que é o que está mostrando agora, ele precisa ter essa atenção. É realmente construir essa cultura da segurança, da prevenção, ter o cuidado, o respeito com o cliente, né? Esclarecer, registrar, tudo isso é muito, muito importante mesmo. E não tem, né, atalho. E também é muito importante buscar conhecimento sobre essas questões. Porque o que a gente vê é que a maior aderência, digamos assim, é para cursos, treinamentos, lives que ensinam a vender, né? Todo mundo quer aprender a vender.
mas você precisa ter o conhecimento de como vender com segurança. Se você quer ser um correspondente bancário, quer ter grandes parcerias, quer ter uma boa reputação, é importante que você tenha qualidade na venda, né? Não adianta. E só para finalizar, né, nós vamos fazer em breve um workshop, né, sobre evidências, vai ser bem legal. E aí eu quero aproveitar para convidar, né, quem está aqui com a gente, vai ser dia 16 agora de maio, às 10 horas, e a gente vai falar sobre várias coisas legais também aqui, né? A live foi um esquenta. Quem quiser receber o link sobre o workshop, vai no meu direct e escreve workshop, que aí eu vou mandar para vocês o link, que é exclusivo para quem vai participar, tá bom? Tá ótimo. E aí aquela coisa do saber dizer não, né? Porque às vezes o correspondente fica muito tentado, às vezes uma proposta alta, só que com um risco absurdo, né? Que às vezes a gente consegue ver que há um risco ali, principalmente em algumas propostas que são enviadas por desconhecidos, corretores de que a gente nem conhece, né? Porque tem essa situação de pessoas que vêm mal intencionadas realmente e só te procuram para te mandar uma proposta. E aí é o saber dizer não, né? De não ser tentado só por ter a produção entrando, mas por se preocupar em vender, mas vender com qualidade. Que foi o Eu que a senhora chamo acabou de dizer. isso, Daisy, de desapegar. Verdade, Desapega. faz muito sentido. De desapegar. Eu digo, olha, desapega. De que vale você ter uma operação de quase 20 mil reais se está claro a irregularização? Isso vai se tornar um prejuízo futuro. O risco é muito grande, né? O correspondente bancário ele precisa desapegar, né, dessas operações, dessas circunstâncias, para poder ter sucesso, né? E ter solidez mesmo. Porque hoje está vendendo muito, está recebendo comissões, acha que nunca vai ter problema. Daqui a pouco começa a chegar os débitos judiciais, que são o triplo das comissões. E às vezes a gente acha que nem vai acontecer com a gente, né? E é isso que a gente tem que deixar de pensar dessa forma. De que a gente está sempre a mercê de acontecer, mas produzir evidências para evitar que isso aconteça, né? Sim, com Tiago, muito certeza. obrigada. Ele está parabenizando aí Eu você e o eu Mulher não Barcelona. consigo ver, dentro do meu telefone, eu não estou conseguindo ver os comentários. Eu estou olhando aqui no outro telefone. Ah, Gente, olha, pois não esqueçam, né? Coloquem lá no meu direct o workshop que eu vou enviar para vocês o link. Vai ser um sábado, eu quero fazer um teste de um evento assim no sábado. 10 horas da manhã, dá para acordar tarde, tomar café, se organizar para a gente conversar com calma. Porque isso até eu já eu vou entendo que mandar um workshop realmente lá no seu direct para já antecipar o meu passe. porque isso realmente é uma revolução. Eu entendo que nós estamos revolucionando esse segmento. É um trabalho muito grande que nós temos pela frente. E vocês, com certeza, são privilegiados de estarem aqui ouvindo essas informações, recebendo esses alertas que podem transformar, né, o negócio mesmo de vocês. Então, é muito importante. E eu quero agradecer, né, para quem ficou aqui até agora. A gente vai fazer com mais frequências, né, Desde eu espero que da próxima vez a Sim. internet esteja melhor. E é isso aí. Doutora Pâmela, muito obrigada pela participação. Os seus ensinamentos, os seus conhecimentos, eles são primordiais aqui na empresa. E com esse contato eu consigo absorver, né, e repassar aos meus parceiros uma informação de qualidade. Tá? Eu agradeço demais por ter aceitado o convite e pode ser que terá vários outros convites aí no decorrer dos meses, tá bom? Muito Vamos obrigada. fazer. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Obrigada, Deise, Tchau, pelo até a convite. próxima. Tchau, tchau. Tchau.
E, mano, mas você já tá gravando? Não. Eu ia mandar o relatório do dia pra ele. Ah, pode crer, eu vou botar lá de volta já já. Bota lá no ar. As minhas estavam me falando agora. Ah, é geral, né? É, geral. Às vezes acontece isso. E essa espada geral. O vídeo de hoje eu vou... Um GTA, um GTA. Você é um nitro. Isso é game, isso aqui. É game? É. Recebi. Esse eu não vi. Vai lançar GTA 6, pô. Tá preparado? Tô doido pra jogar, não sei onde, não sei quando. Na Lan House.